Ministra da Saúde pede apoio da população para eliminar focos de dengue em casa. Rio de Janeiro e São Paulo confirmam primeiras mortes pela doença. Governo confirma exclusão de cadastro único de benefícios de mais de 600 mil pessoas que já estavam mortas há mais de um ano. Comissão do Senado aprova projeto que acaba com a saída temporária de presos condenados. Texto agora deve ser votado no plenário da Casa. E para debater o assunto, o Brasil News recebe o advogado especialista em política de direitos humanos e segurança pública, Dr. Ariel de Castro Alves. O Brasil News começa agora. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um projeto que altera a lei de execução penal e acaba com a possibilidade de saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas, conhecida como saidinha. A legislação permite a saída temporária de presos que estão em regime semiaberto. Também precisam ter cumprido pelo menos 1/6 da sentença se for primário ou 1/4 da pena se for reincidente, além de comportamento adequado no presídio. O senador Sérgio Moro falou sobre a porcentagem dos presos que fogem durante a saidinha. E o senador Hamilton Mourão complementou a fala, fazendo comparação da estatística com um biquíni. Vamos somar esses 5%, então presos, vamos supor, 100 presos no semiaberto no começo do ano. No final do ano, 25% fugiram. E aí a polícia, que já tem dificuldade para investigar crimes novos, para encontrar criminosos foragidos, vai ter que ficar correndo atrás, né, de criminosos que estavam presos e foram colocados em liberdade por um benefício que tem trazido tantos esses problemas. Então não é só 5%. 5% é a cada saída. No ano são 4 ou 5 saídas. O número é muito maior. Ok. Presidente, com a palavra a senadora Margarete Busetti. Presidente, só um comentário para o meu amigo senador Cajuru. Só para lembrar, Cajuru, que a estatística é igual ao biquíni. Mostra tudo, mas esconde o essencial. O senador Magno Malta falou sobre outras votações dentro do projeto. E votamos também, dentro desse projeto, não é só a saidinha. Aqui tem o exame criminológico para o cara que vai para o regime semiaberto e uma série de outras coisas. E aí, dentro disso, o debate, nós debatemos a chamada audiência de custódia, que é preciso dar um fim nisso. O bandido sai sorrindo e o policial fica para responder o processo. A redução da maioridade penal. A proposta foi aprovada pelo Senado em 2013 e pela Câmara dos Deputados em agosto de 2022. Como foi alterada pelos deputados, voltou para análise dos senadores. Agora o Senado vai analisar requerimento de urgência que pode levar o texto direto a plenário. O projeto aprovado permite a saída para trabalho e estudo se forem cumpridos os requisitos legais. Muito bem. E para falar sobre a polêmica da saidinha de presos, o Brasil News recebe agora, em seus estúdios, Ariel de Castro Alves. Ele é advogado e um dos principais especialistas em políticas de direitos humanos e segurança pública também. E é ex-secretário da Criança e Adolescente do Governo Federal. Doutor Ariel, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, irmão, Thalita. É um prazer estar aqui no jornal. Pois é. Então, a expectativa é de que essa coisa seja aprovada porque já passou pela comissão. Isso não quer dizer que já está sacramentada essa decisão. Mas a gente imagina que o senso comum diz que o governo, de fato, deve acabar, que o governo precisa acabar. É fácil entender por quê, não é, doutor? Sim, essa questão da saída temporária, né, nós temos alguns casos gritantes que apareceram recentemente na imprensa, notícias policiais, um policial que foi morto também por um preso que estava numa saída temporária, e outros casos, né, principalmente nos finais de ano, acabam sendo comuns. Mas não são a maioria dos presos que cometem esses crimes durante a saída temporária. É um número ínfimo daqueles que têm esse benefício.
E também outro problema que a sociedade clama é quando eles não voltam quando saem da saída temporária. Mas são 4% aqueles que não retornam para as prisões. A grande maioria retorna. Para que serve, então, essa saída temporária? É uma espécie de comprovação que a pessoa está se ressocializando, que ela tem condições de voltar ao convívio social. Então, uma fase probatória. Então, se o preso ele sai, não cumpre as regras da saída temporária, ele então não está capacitado, não está em condições de depois voltar, porque não existe prisão perpétua no Brasil. Uma hora esse preso vai sair. Então, nós temos que ter as possibilidades de ressocialização. Mas, é claro, o sistema prisional brasileiro, ele é uma fábrica de criminosos, um sistema superlotado, 800 mil presos, mais de 200 mil aqui em São Paulo. Não tem trabalho, não tem educação, não tem uma alimentação digna, não tem saúde. Então, essa é a grande dificuldade de ressocializar as pessoas que vão para o sistema prisional. E entra primário e depois vai saindo muito pior do que a pessoa estava antes, quando cometeu seus crimes. Faz uma faculdade do crime. Doutor, você falou que o risco, né, o percentual é pequeno de criminosos que saem ali na saidinha temporária e cometem crimes ou que não retornam, 4%. Mas é um risco complicado da sociedade assumir, porque esse percentual pequeno mata, rouba, estupra, acaba com famílias. Sim, nós temos, claro, que compreender essas situações, que de fato, infelizmente, algumas ocorrem, mas a grande maioria dos crimes não são cometidos por quem está em saída temporária, são cometidos por quem não está na saída temporária, por muitos criminosos que estão nas ruas. Agora, o que nós temos que ter é o exame criminológico. Com isso, eu concordo, que foi aprovado na comissão. Foi um grande erro que nos últimos 10 anos no Brasil, os estados, por falta de estrutura, passaram a não ter mais o exame criminológico. É um momento em que psicólogos, psiquiatras, uma junta de especialistas vai avaliar se aquela pessoa está, de fato, se ressocializando. Mas o grande problema ainda é que os presídios não têm espaços para ressocializar. Como é que você tem uma cela para 20 pessoas, onde tem 200, como é que vai se ressocializar alguém ali? Sem trabalho, sem educação, sem atendimento, inclusive de saúde mental, que muitos precisam na questão de drogas. Mas, de qualquer forma, esse exame criminológico ele pode colaborar para evitar que pessoas que não estão ainda habilitadas para voltar para o convívio social retornem para o convívio social. Essa saída ela serve tanto para manter os vínculos afetivos dessas pessoas, porque depois que elas saírem definitivamente, porque uma hora a pena vai acabar, geralmente ela termina em torno de 5, 6 anos, 8 anos, e ele vai voltar para o convívio, para a sociedade, tem que voltar para uma família, ele tem que estar ressocializado. Então é para isso que serve esse período aí essa fase probatória das saídas temporárias. O que tem também que ter é tornozeleira eletrônica, para monitorar se eles estão cumprindo as regras da saída temporária. Esse é o grande problema. Funciona na prática a tornozeleira eletrônica? Sim, funciona na prática, mas o Estado tem que ter mais estrutura, mais monitoramento, para saber, por exemplo, se o preso que tinha que estar no endereço da sua família, se ele está em festa durante a noite, porque não é permitido na saída temporária, se ele está em bares, se ele está em casas de prostituição, assim por diante, porque ele não pode circular à noite. A saída temporária ela tem essa finalidade, que ele vá para a casa da sua família e fique lá. E não que ele esteja em bares, em outros locais, circulando e muito menos cometendo novos crimes. Então, o uso das tornozeleiras seria o mais importante aí para evitar que presos voltem a praticar crimes. Doutor Ariel, mas tem que haver também um cuidado em quais presos devem ser liberados, né? O que eu entendi, o que o senhor falou exatamente. É difícil entender, por exemplo, que esses presos a serem liberados já estão num regime chamado regime semiaberto, né? E é difícil entender como um preso que já está no regime semiaberto vai delinquir.
novamente, né? Eu queria só emendar essa pergunta aqui também. E quem é que libera? Quem é que, assim, não, fulano de tal está liberado e esse fulano de tal acaba matando uma outra pessoa? Quem que faz isso? É um juiz? De quem que é a responsabilidade, né, dessa liberação? A pessoa adquire o tempo para a saída temporária. Se é primária, 1/6 da pena, por exemplo. Se é reincidente, 1/4 da pena. Aqueles que cometeram crimes hediondos com resultado morte não podem ter saída temporária. Pode? Esse pessoal que está no regime semiaberto? No semiaberto. E que já cumpriu, que já cumpriu 1/6 do total da sua pena, ou 1/4 do total da sua pena, e aqueles que cometeram crimes hediondos, mesmo já estando no semiaberto, não terão o direito se o crime hediondo veio com morte, que é o caso do latrocínio, por exemplo, ou outras formas de sequestro em que tenha também no final resultado morte. E agora, líderes de facções criminosas, claro que não deveriam ter acesso. Aquele multireincidente, né, que está sempre, claro, não deveriam ter. É o juiz que vai avaliar. Então, esse exame criminológico, ele vai colaborar também para evitar que pessoas... Hoje em dia não tem sido feito. Nos últimos 10 anos, praticamente não tem sido feito. Por que não tem sido feito? Falta de verba? Foi uma reclamação de falta de estrutura do sistema prisional e depois chegou ao Conselho Nacional Penitenciário e acabou, de alguma forma, no Conselho Nacional de Justiça e acabou se dispensando essa obrigatoriedade. Então, é fundamental que ela retorne, porque, inclusive, faz parte da Lei de Execuções Penais a realização do exame criminológico. Então, os especialistas vão poder verificar, porque hoje é só uma questão objetiva, cumprir 1/6 da pena ou cumprir 1/4, nesse período teve bom comportamento e o presídio é que vai atestar, daí o juiz vai lá e concede, é o juiz que assina decidindo que a pessoa vai ter aquela saída temporária. Sei lá, ele pode ser acusado de falta de cuidado e nunca aparece o nome do juiz que liberou esse criminoso. Isso é que a gente vê umas coisas assim, matou a mãe e é liberada no Dia das Mães. Matou o pai e é liberado na saída do Dia dos Pais. Não deveria ocorrer. A sociedade, né? Sim. Doutor, você tem uma vasta experiência no sistema dos presídios. A sua avaliação piorou a situação do sistema prisional nos últimos anos? Está cada vez mais superlotado e a estrutura de construção de novas penitenciárias, de contratação de profissionais, ficou bastante defasada. Então, não adianta a gente só ter novas leis que vão aumentar ainda a população carcerária e depois nós não teremos mais onde colocar. Se hoje também fosse cumprir aí os mandados de prisão que existem, deve ser entre, no mínimo, 300 mil, 400 mil, aonde nós colocaríamos hoje, já que existe um enorme déficit aí, pelo menos 200 mil vagas que faltam. Deveria construir novos presídios? No sistema prisional. Novos presídios, também aplicar mais penas que sejam alternativas de prestação de serviços à comunidade e também ter centrais que possam atender os egressos do sistema prisional. Porque hoje é muito comum a pessoa sair do presídio e no outro dia ela volta para o presídio, cometeu novos crimes, pela falta também de um apoio, ou morar nas ruas. Uma grande parte dos moradores em situação de rua são egressos do sistema prisional. Não conseguem trabalho, não conseguem inclusão social, vão viver nas ruas e muitos também voltam até a praticar novos crimes, como esses que furtam celulares no centro de São Paulo, ou roubam essas gangues, assim por diante. Então, é necessário que a gente invista também nesses egressos do sistema prisional para evitar que eles entrem novamente, que cometam novos crimes. Doutor Ariel, a gente sente que esse debate, nesse momento em que esse país está vivendo, ele ajuda, ele chega até a inflar, não é? essa divisão da sociedade brasileira. Do lado à direita, né, querendo deixar que essas coisas sejam mais determinadas, e do outro lado a esquerda, que apesar de ter sempre o seu calcanhar de Aquiles nessa questão de segurança pública, né, preocupada com direitos humanos e sempre acusada de defender direitos humanos, mas dos criminosos, esquecendo-se das vítimas. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre esse debate político atual, né? Ajustando, ele dando um novo incentivo
para essa divisão da sociedade brasileira nesse sentido, entre esquerda e direita. Se me permite complementar a pergunta do Hermano, parte da sociedade fala isso, né? Os direitos humanos são só para os bandidos? O direito humano chega na vítima? O direito humano chega na casa do policial que é assassinado todo dia para combater a criminalidade? Sim, esse estigma é muito forte, né? É importante dizer que nessa questão da saída temporária, o próprio então ministro da Justiça, Sérgio Moro, no governo Bolsonaro, já teve uma nova lei que diminuiu bastante as possibilidades de saída temporária. Então, já está muito mais restrito hoje e proibiu para os crimes hediondos com morte. A iniciativa dele foi no sentido de que essas saídas temporárias seriam mais dirigidas a um indivíduo ser encaminhado para uma escola, não é? Para um curso técnico, enfim, direcionar a saída temporária. Não é? Sim, aquela saída agora, nesse atual projeto também. E a lei de execuções penais já prevê, e hoje já existe. As pessoas saem para trabalhar, as pessoas saem para estudar, se está na faculdade, se está no ensino médio, no curso profissionalizante. Então, já existem essas saídas e elas continuarão sendo mantidas. O que existia nesse projeto era para vetar completamente qualquer tipo de saída. É claro que esses debates sempre ficam, né, muito fortes, assim, aumentam a polarização no país entre direita e esquerda e também esses estigmas, né, sobre direitos humanos. Mas direitos humanos é muito simples, né? O próprio professor Dalmo Dallari, que com certeza você conheceu, ela é mais nova, não sei, mas ele faleceu há 2 anos atrás. Ele dizia, os direitos humanos são necessidades humanas. Então, você tem direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, à habitação, assim por diante. Então, são necessidades humanas inerentes a todos. Então, todos nós temos direitos humanos. Mas, claro que a preocupação de quem atua nessa área são com os setores mais vulneráveis da sociedade, com as crianças, com os adolescentes, com as mulheres, com os idosos, com as pessoas negras que são vítimas do racismo, com o jovem pobre que mora nas regiões periféricas. E nós somos muito legalistas. O que a gente defende não são benesses, nós estamos defendendo o que está na lei, só apenas o que está na lei. Direitos humanos é extremamente legalista. E a lei traz parâmetros mínimos que as pessoas sejam respeitadas. E nós sabemos que onde mais ocorrem as violações, também atualmente no sistema prisional, mas também nas abordagens policiais, também os homicídios, né? O Brasil é um dos campeões mundiais de homicídios praticados por policiais. Mas a mesma polícia também morre, né? E quanto mais a polícia mata, mais também ocorrem essas guerras e, por represália, os policiais acabam morrendo. O índice de suicídio nas polícias é muito alto também. Então, é claro que nós, todos os programas de proteção de testemunhas, de vítimas que nós temos no Brasil, foram frutos de lutas das entidades de direitos humanos. Se nós temos Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, tudo isso é resultado da luta das entidades de direitos humanos. Então, nós não tratamos só de sistema prisional, de defender os direitos dos presos, mas é claro que esse ainda é um dos setores que menos avançaram no Brasil para se ter um mínimo de dignidade e para essas pessoas não saírem piores para a sociedade. Então, a pena privativa de liberdade acaba sendo a forma mais cara de tornar as pessoas piores. O Estado paga 3 mil por mês para cada preso, paga mais de 10 mil por mês para cada adolescente na Fundação Casa, enquanto uma criança custa R$600 por mês na escola. Né? Então, nós temos que, claro, investir muito mais na prevenção para não ter que depois ter tanta repressão e também um gasto muito grande para o poder público. Doutor, e a questão da privatização dos presídios, você acha que melhoraria a forma com que os presos vivem lá dentro, melhoraria as condições? Temos que ter um certo cuidado. Existem as parcerias público-privadas, então tem áreas que até hoje já são, de alguma forma, terceirizadas, muitas vezes limpeza, alimentação sempre é terceirizada. Então, as parcerias público-privadas, que até o governo federal, o anterior, o atual, tem incentivado, elas são positivas para alguns setores, em algumas áreas do próprio sistema prisional. Mas tem setores que têm que ser do Estado, como os próprios agentes penitenciários, então é necessário que o Estado mantenha a sua presença
nesses espaços. E o que preocupa também é que, porventura, se você privatiza meramente, o crime organizado não cria empresas para assumir os presídios, para participar das licitações, dos processos de parceria público-privada. Daí nós teríamos um descontrole ainda maior do que nós já temos hoje no sistema prisional. Que boa parte dos presídios brasileiros hoje, eles já vivem uma espécie de autogestão, né? Passou da grade, quem é gestor do sistema são os líderes, os faxinas, o pessoal do crime organizado, o que é inadmissível. Mas se porventura aparecessem empresas para ter as parcerias público-privadas, para estarem dentro do sistema prisional, nós também temos que nos preocupar e ter um controle dessas situações. E também, a outra questão que ocorre muito nos Estados Unidos é um lobby pelo aumento de penas, por penas mais rígidas, das empresas americanas que estão no sistema penitenciário, que estão nos presídios privatizados. Isso também nos preocupa, né? Essa questão, né, do conflito de interesses, de ter empresas cuidando de presídios e o tempo todo no Congresso Nacional fazendo lobby, até podendo dar dinheiro para os parlamentares para ampliar as penas, para aumentarem o número de presos, para elas terem lucro dentro do trabalho que fazem. Muito bem. Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos, conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco aqui. Obrigado. Obrigada prazer estar pela com entrevista. Vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. E nós voltamos já com mais um segmento do nosso Brasil News. Fique com a gente. É rapidinho.